Muito bom dia a todos, muito bom dia a você que está ouvindo também essa aula de sistema endócrino. Está aqui a segunda parte da aula de sistema endócrino. Vamos dar continuidade à nossa aula de sistema endócrino, relacionado aos órgãos do corpo humano, aos sistemas do corpo humano. Tá? Eu me chamo Antônio Monteiro Conrado Júnior, sou fisioterapeuta, técnico de segurança. Trabalho também como ergonomista, tenho especialização na área de traumato-ortopédica e sou docente aqui do Senac Araraquara com as turmas de bem-estar, relacionado aí a uma das áreas, né, que é a profissão de estética. Então, nós damos continuidade na aula de sistema endócrino, porque a gente começou a falar um pouco sobre os órgãos e as glândulas, e na sequência aí a gente fez uma pausa justamente porque o assunto ele é bem extenso, tá bom? Então, para quem está assistindo essa videoaula agora, está ouvindo esse áudio, peço que vocês assistam novamente aí a primeira aula, porque a gente já vai adiantar essa aula para o slide que a gente parou, né? Então, eu vou só fazer uma recapitulação aqui para a gente dar sequência à nossa aula, tá bem? Quem porventura não tiver com áudio e não tiver com microfone, pode mandar aqui no chat, que eu vou dando uma olhadinha de vez em quando para a gente interagir com vocês. E quem tiver com o microfone funcionando perfeitamente, pode ativar o microfone, pode fazer uma interação comigo aqui, pode tirar dúvidas, tá? Fiquem à vontade. Interessante a gente participar com essa aula em formato remoto, é isso como se fosse a aula presencial, tá bem? Então podem questionar, pode fazer pergunta, a gente vai trocando ideia aqui, tirando as dúvidas na medida do possível, tá bem? Também lembrando que a gente vai revisar esse material no momento oportuno, tá bem? Quando a gente retomar as atividades aí de maneira gradual, né? Ou quando a gente tiver se sentir seguros para retornar numa aula presencial, tá bem? Então, conforme a gente começou aqui, né, o primeiro slide, falar para vocês a mesma apresentação, né, que está em todas as minhas aulas, me procurem lá no LinkedIn, essa rede social, ou ainda no YouTube, no canal Quem Ensina Aprende. É uma forma aí da gente manter atualizado e fazer ter um contato direto com vocês de maneira mais tecnológica. A gente já falou sobre isso na aula anterior, então eu vou pular. Esses itens aqui eu vou deixar, dando uma ênfase que a gente vai falar sobre sistema endócrino. A gente já falou sobre isso também, vamos pular essa parte. E a gente começou a falar na aula passada sobre o sistema endócrino, dividindo aí o tópico da aula entre introdução, as glândulas e os hormônios, atuações, impactos e as questões estéticas que podem ser influenciadas tanto pelos hormônios como pela produção em excesso ou diminuída, né, pelas próprias glândulas, fazendo aí parte de todo o sistema endócrino, né? Então, nessa esquematização a gente consegue ver as glândulas tanto no sexo masculino como no sexo feminino, né? Então, nós temos aí tanto o hipotálamo e a hipófise, né? A gente começou a falar um pouquinho sobre ela, a glândula tireoide e a glândula paratireoide, as glândulas suprarrenais, né, em cima da região do córtex renal, da parte superior do rim. Nós temos o pâncreas também, auxiliando aí a questão do metabolismo do corpo humano, principalmente, né, na relação da insulina, e ainda, no caso do sexo feminino, os ovários, e no sexo masculino, os testículos. A gente vai abordar um pouquinho mais sobre isso. Está faltando nessa projeção duas glândulas que a gente vai abordar, que é o timo, né, que é uma glândula relacionada à imunidade, e a glândula pineal também, tá, que ela é conhecida aí como glândula mestra do corpo humano. E já vou ensinar o motivo dessa glândula receber essa nomenclatura, tá bem? A gente falou na aula passada, né, dando uma introdução, que o sistema endócrino é um conjunto de glândulas, falamos sobre toda a sua área de atuação, então isso já está lá na outra aula.
nós falamos aí também que as glândulas, o sistema endócrino, eles são formados por glândulas individuais, né, que elas podem atuar aí na secreção de hormônios, né. Nós falamos a função de cada uma, né, especificamente aí, qual que é a função do sistema endócrino e o que é uma glândula, né. E aí nós começamos a fazer uma comparação com as glândulas exócrinas, né? Nós temos 3 tipos de glândulas, especificamente de formato de glândulas, as exócrinas, as endócrinas e as mistas, né? Também chamadas aí de anfríquinas, né? Que é esse caso aqui da glândula do pâncreas, né? Então a gente já viu esses slides, eu só estou passando aqui para a gente pular esse material, tá bom? A gente começou a falar um pouquinho sobre a hipófise, especificamente aí que ela é dividida em duas, né, adenohipófise e neurohipófise, e ela tem uma função primordial aí no corpo humano, independente se é do sexo masculino ou do sexo feminino. Mas a hipófise, ela tem toda essa ação aqui que a gente já explicou, e mais algumas produções de hormônios, né, no caso da adenohipófise, que é a parte anterior da hipófise, nós temos aí 8 glândulas, 8 hormônios produzidos, né? E na neurohipófise, nós temos aí 2, são os mais comuns, né? Que são os produzidos aí nessa região. A gente começou a falar um pouquinho sobre a glândula tireoide, né? E a ação dela em relação ao hormônio T3 e T4, né? Que estimula aí o metabolismo, né? E no alguns casos aí pode gerar também o hipotireoidismo, o hipertireoidismo, e a calcitocina, que também é um hormônio que atua na regulação dos níveis de cálcio, inibindo, por exemplo, a liberação em excesso nos ossos, né, e também no sangue. A gente começou a falar sobre o paratormônio, né, que é o hormônio também conhecido como PTH. Ele atua no equilíbrio, né, elevando aí o nível de cálcio no sangue. Então ele atua de maneira simultânea, né, com o hormônio T3 e T4, estimulando a liberação de cálcio nos ossos. E as glândulas chamadas de paratireoides, né, que elas são essas manchas arroxeadas na própria glândula tireoide, tá bem? Então, quando a gente fala da tireoide, ela tem um formato de borboleta, logo abaixo ali da laringe, ela fica formada ali entre a laringe e a traqueia, e nós temos manchas, né, arroxeadas ali, azuladas, que são as paratireoides, tá bem? Elas, então, elas estão unidas, né, através do mesmo órgão, tanto a tireoide como a paratireoide. Tem uma ação, né, que a gente explicou mais detalhadamente na outra aula, que é exatamente aí manter os níveis de sódio e potássio no corpo humano, através de um efeito aí da calcitocina, que é um hormônio que nós falamos na outra aula também, que ela sai da tireoide, né, e ela inibe a liberação de cálcio pelos ossos. Então, nesse caso aí, existe uma atuação da calcitocina para manutenção, para fixação do cálcio no osso. Já o paratormônio, ele retira, né, o cálcio dos ossos e coloca na corrente sanguínea, então estimulando aí a liberação do cálcio, né, para que haja também uma troca, né, desse cálcio nos ossos, havendo aí a manutenção dos ossos rígidos, fixos e firmes, como eles têm que ser. Quando acontece, por exemplo, uma alteração, que é a mais famosa das alterações dos ossos é a osteoporose, pode gerar, né, pode ser relacionado aí uma alteração da tireoide, né, e consequentemente da paratireoide também. Essa alteração, ela é conhecida também, em alguns casos aí, com uma inter-relação, interdependência, no caso das mulheres, com o ciclo menstrual, tá? Então, a cessação, a diminuição, a interrupção do ciclo menstrual, né, pode gerar aí outras doenças, né? No caso, a osteoporose, né? Que é um distúrbio devido às alterações hormonais, tá bem?
Então, quando a gente fala lá do período da menopausa, que é o famoso período que as mulheres deixam de apresentar a menstruação, isso pode gerar uma aceleração da osteoporose. No caso do sexo masculino, ocorre a andropausa, mas tem uma relação mais voltada a outras padrões aí relacionados aos hormônios também. Vamos passar aqui. A gente começou a citar os itens relacionados às glândulas hormonais, né? Nós temos situações específicas que ocorrem no rim, né? Entre elas aí o hormônio, as glândulas são chamadas de adrenais, né? Nós também temos aí a sua divisão, que elas são entre duas partes, né? Dividido entre medula e córtex. Então, quando a gente olha aqui no slide, a parte interna é a parte medular, tá? É a parte que ela aparece aí como uma gelatina, né? Uma geleia. Ela é a medula, né? Do rim. E na parte externa nós temos o córtex, tá bem? Deixa eu só ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Não, né? Vamos lá. Então, beleza, vamos continuar. E a gente começou a falar, foi o final da aula, né? A gente começou a falar aí sobre os hormônios, no caso adrenalina e epinefrina. Elas servem, elas têm o mesmo nome, tá? Não são dois hormônios, não. A adrenalina, ela serve para aumentar o nível de açúcar no sangue, fazendo aí a vasoconstrição da pele, né? Então, irrigar a pele de maneira mais correta, né? E ainda alterando, no caso aí as mucosas e consequentemente aumentar a pressão arterial, tá bem? Então ele é produzido lá na medula renal, na parte interna do rim. E na parte, e também nós temos a produção ainda da noradrenalina, né? Então nós temos a adrenalina e a noradrenalina, que também é conhecida como neuropinefrina, também que ela vai acelerar os batimentos cardíacos aí, para auxiliar também o processo de vasoconstrição em todo o corpo. Então, os hormônios da medula renal, né, do rim, especificamente da parte da medula renal, elas produzem os hormônios de adrenalina e noradrenalina, tá bem? Na sequência, a gente fala aqui sobre o córtex renal, que existe aí a produção de dois hormônios, necessariamente o glicocorticoide, né, e a mineralocorticoide, tá? São duas palavrinhas aí que parecem um trava-língua, mas de certa forma é só para a gente entender que ela auxilia no metabolismo, né? Então, por exemplo, ela pode aumentar o nível também de açúcar no sangue, altera a metabolização de carboidratos e auxilia na reabsorção do sódio. Então, quando a gente se alimenta se alimenta com algum alimento, né? A gente recebe lá uma porção de alimento, ela é digerida no estômago, existe uma parceria no sistema digestório entre o estômago e o fígado, né, e o pâncreas, e lá no rim, quando ele está fazendo a filtragem, né, do sangue e, consequentemente, de todo o líquido do corpo, existe uma reabsorção de sódio específica que não foi completa pelo sistema digestório, tá bem? Então, é fundamental aí que a gente entenda esse processo renal, né, o processo de filtragem do sangue e de todos os líquidos do corpo. Tá? E também aí o rim ele reabsorve o sódio e ele excreta, né, o potássio nos rins. Lembrando que o potássio ele é um dos grandes indicativos aí do aumento do ácido úrico no organismo e ainda a possível presença de pedras renais, aí, de cálculos renais produzidos por causa de excesso de sódio e de potássio, tá bem? Nós tínhamos parado aqui, nós íamos começar daqui em diante. Então, vamos falar primeiramente sobre esse órgão, né, que na verdade parece um símbolo aí. Nós temos um órgão chamado pâncreas, né, o pâncreas, ele tem uma conotação de uma glândula,
tá? Então, ele é um órgão e também uma glândula. Então, ele entra ali no sistema de uma glândula mista, né, que ele exerce duas funções, tanto a função exócrina como a função endócrina, né? Então, vamos especificamente falar que o pâncreas é uma glândula localizada atrás do estômago, tá? Então, ele fica atrás da parede abdominal, nós temos o estômago, e atrás do estômago existe o pâncreas, né? Ele fica ali como se fosse uma alça, né, do próprio estômago. Quando a gente fala sobre o pâncreas, vamos lembrar que ele é responsável pela produção de insulina, tá? Então, ele produz a insulina pro nosso organismo, especificamente nessas bolinhas que a gente consegue ver aqui, como se fosse células de gordura, caixinhas de uva, essas células ovoides aqui, são chamadas de ilhotas, né? Ilhotas de Langerhans. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre ela, né? De Langerhans ou Langerhans, tá? Dependendo da pronúncia aí, você pode encontrar das duas formas em livros de anatomia. O pâncreas, ele, como eu estava falando, ele tem aproximadamente ali 20, 25 centímetros de extensão, né? Então ele não é muito grande, dependendo aí da parede abdominal, e ele atua, né, em conjunto ali com o sistema digestório, auxiliar toda a ação da insulina e também do sistema digestório, tá? Então, nós vamos primeiramente lembrar que a função exócrina é uma função de liberação, né, de líquido, por exemplo. A função exócrina, né, como a gente tem algumas outras glândulas que a gente acabou citando lá na questão das glândulas sublinguais, né, as que ficam localizadas na boca. As glândulas exócrinas, elas servem aí para secretar, então, o hormônio, tá? Então, quando eu falo sobre a função exócrina, eu estou falando aqui no pâncreas do caso do suco pancreático. Observem aí que a gente tem uma ramificação aqui para cima, né, na cor esverdeada, como se fosse uma ervilha, e nós temos também um tubinho aqui, ó, uma perfuração, né, do próprio pâncreas, né? Ele fica ali em conexão com uma alça do estômago, e esse pâncreas ele vai secretar um suco pancreático, tá bem? Esse suco pancreático, né, ele é derivado aí do pâncreas, e ele também pode ser armazenado através dessa ervilhinha que a gente está mostrando aqui, esse envolto aqui, esse saquinho aqui, ó, que a gente está vendo, que é a famosa vesícula biliar, tá? Então, ele atua aí numa função para a produção do suco pancreático, e ainda, né, existe a função endócrina, que é a liberação de insulina e glucagon, tá bem? Que são esses dois hormônios que a gente vai estudar especificamente, tá bem? Passando aqui o slide, né, vamos entender a função de cada um. Quando eu falo, então, da insulina, né, eu tenho que lembrar, né, muita gente faz associação da insulina com a injeção de insulina, que ela é ministrada aí para pessoas com diabetes, né, pessoas que apresentam esse distúrbio de aumento do nível de açúcar no sangue ou a diminuição, né, desse açúcar no sangue. Quando eu falo a respeito da insulina, eu quero que vocês lembrem assim, que basicamente a insulina, ela aumenta a capacidade da absorção da glicose, tá bem? A glicose, então, né, ela significa que é o nível de açúcar no sangue. Todo mundo precisa, né, de um mínimo de açúcar no sangue para a manutenção da nossa vida celular, para a manutenção dos nossos tecidos, e ainda, né, a gente precisa ter ao menos um pouco de açúcar nesse sangue para estimular aí os exercícios físicos, as atividades físicas,
né? E ainda, por exemplo, realizar simples movimentos, como se locomover, como abrir e fechar os olhos, mastigar, tá? Então, são simples movimentos que eles precisam do sangue, né, do açúcar no sangue, para que o movimento seja realizado. A insulina, ela é estocada, né, nas células com uma forma de glicogênio. Tá? A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, mas ela é estocada dessa forma. E ela reduz, né, a concentração de açúcar no plasma sanguíneo. Então, quando a gente fala sobre a pessoa com diabetes, ela muito provavelmente, dependendo do tipo de diabetes, né, do tipo 1, tipo 2, ou no tipo que é menos comum, mas é a diabetes após a gestação, né, existe uma concentração de açúcar no sangue, mas ele não fica disperso no sangue, tá? Então ele vai ser estocado nas células em formato de glicogênio. Se o sangue precisar, ele vai lá com as células, né, entra em contato com a célula distribui o açúcar para que não fique uma concentração muito alta de açúcar no sangue, tá? Por isso que a gente tem que fazer lá os testes de glicemia, principalmente em jejum, porque já deu tempo do organismo digerir todo o alimento, encaminhar a insulina, né, a glicose, é, para as células, elas armazenarem glicogênio e permanecer no plasma sanguíneo somente o nível de concentração normal. Também por isso que a gente precisa fazer os exames de sangue sempre em jejum, né, nesses casos aí. E aí o glucagon, né, que é um hormônio paralelo, né, que ajuda, a gente chama ele de hormônio genérico também, ele tem uma ação específica no pâncreas que ele realiza um efeito contrário da insulina, né? Ele aumenta o nível de concentração de glicose no plasma sanguíneo. Quando os níveis de sangue eles se encontram baixos, o glucagon estimula a transformação do glicogênio estocado em glicose, né? Então ele deixa de se tornar ali uma célula que está armazenando a, a insulina em formato de glicogênio, né, o açúcar em formato de glicogênio, e começa a distribuir ele em formato líquido, em formato de glicose, tá bem? Fazendo que a quantidade considerada normal ela volte ali no sangue. Ela está presente, né, o glucagon, ele está presente no pâncreas, né, então isso vai ser secretado ali pelo pâncreas. Entretanto, ele pode também atuar no próprio trato gastrointestinal. Nós vamos ver isso lá no sistema digestório, mas ele produz ali cerca de 22 a 32 aminoácidos que vão auxiliar aí na quebra, principalmente do carboidrato, tá? Então, muita gente fala lá, se você come muito pão, muita massa, muito macarrão, você vai desenvolver diabetes, né? Isso pode acontecer se o efeito do glucagon, ele, por algum motivo específico, né, por alguma doença ou pela baixa secreção, esse hormônio aí, ele pode sim interferir e o indivíduo se tornar diabético devido à baixa produção dessa atuação dele, né, no sistema digestório e, consequentemente, também no sistema endócrino. Eu só queria que a gente, antes de passar de slide, entender, assim, recapitular um pouquinho do sistema endócrino especificamente, né. Nós temos lá as glândulas que, conforme eu citei, né, endócrino, exócrino e mistas, né, mais fortes, mais fácil da gente guardar e memorizar desse jeito. Mas quando eu começo a falar sobre especificamente o pâncreas, ele tem uma atuação, né, no sistema digestório, fundamental em conjunto com o estômago, em função com o intestino, em função com o fígado, mas especificamente o sistema endócrino aí voltado ao órgão, né, e glândula do pâncreas, ele vai auxiliar também na manutenção dos níveis de hormônio,
principalmente a insulina e o glucagon. O pâncreas, então, como a gente estava falando, ele é um órgão alongado ali, pequeno, né, de cerca de 20 centímetros, 20 a 25 centímetros. Ele secreta os hormônios, da insulina e o glucagon, e as células, né, que produzem esses hormônios, né, na verdade, as ilhotas que produzem esses hormônios, são chamados aí de ilhotas pancreáticas, né, ou de Langerhans ou Langerhans, dependendo aí do livro de anatomia. Elas são ali, essas ilhotas de Langerhans, eles são ilhotas esferoides, né, como a gente viu aqui, né, elas são essas celinhas de gordura amarelinhas aqui, ó, elas têm uma função, né, endócrina, ela produz, né, a insulina e o glucagon, esses dois hormônios, e ainda a gente pode entender que elas estimulam também a, a manutenção, né, dos níveis de glicose no sangue. Então, o efeito na insulina é baixar o nível de glicose, enquanto o glucagon tenta aumentar o nível de açúcar no sangue. Quando a gente fala especificamente sobre a insulina, eu acho que eu não coloquei aqui no slide, não coloquei, mas eu vou citar isso aqui. A ação da insulina, então, é diminuir os níveis de glicose através de o transporte de glicose até o sangue, para o interior das células, e também estimular as células a queimar a glicose como um combustível para o próprio corpo. A insulina é o único hormônio aí que diminui a própria ação, né, de concentração de açúcar no sangue. Por isso que a gente precisa, ainda por causa das pessoas com diabetes, precisam, deixa eu ver aqui, eles precisam dessa ação, né, eles precisam dessa atividade para manter os níveis elevados, tá bem? Então, deixa eu só ver aqui, parece que a Tatiane levantou a mão aqui, deixa eu entender, que eu também estou aprendendo essa ferramenta aqui. Alguma dúvida? Sim. Eu tenho uma Oi? pergunta. Quando fala que o organismo destrui o pâncreas, isso é verdade? Por isso que a pessoa tem que tomar insulina? Ou não tem nada a ver? Seria uma outra doença? Eu não entendi direito a sua pergunta. Você pode repetir, por favor? Não, é porque... Tá ouvindo? Tô ouvindo sim. Tá ouvindo? Então, é porque eu ouvi muito falar que o próprio organismo destrói o pâncreas. E quando isso acontece, é por isso que a gente toma insulina ou não tem nada a ver com isso? Ah, tá, entendi. Quando a gente fala sobre a destruição do pâncreas, né, na verdade o que acaba acontecendo é que, como todos os órgãos, ele começa a apresentar uma vida útil, vamos falar assim, né? Então, é muito raro, por exemplo, um transplante de pâncreas, né? Mas é comum, né, pessoas que desenvolvam câncer de pâncreas, precisam aí começar a tomar insulina porque o pâncreas deixou de fazer a sua atividade, tá bem? Mas quando a gente fala de destruição do órgão, é porque o próprio organismo, dependendo do indivíduo, né, ele come muita comida gordurosa ou muito açúcar, muito doce, o pâncreas ele não tem tempo de continuar produzindo a insulina de forma correta, tá? E aí, naquelas ilhotas de Langerhans que eu estava falando sobre que estimula a produção da insulina, ela pode deixar de produzir. E assim que ela deixa de produzir, o próprio organismo começa a procurar o pâncreas e falar assim, olha, cadê aquele açúcar que você produzia, né? Cadê aquela insulina que você distribuía para o organismo? E ele parou de funcionar, ele parou de produzir. Então, o próprio organismo ele começa a deteriorar as células do pâncreas, tá bem? E isso pode ocasionar, sim, tá? Uma outra fonte
é que o pâncreas, ele tem um tecido, né, especificamente aí no pâncreas, ele é mais, ele absorve melhor a quantidade, aí ele tem uma função bem semelhante à do fígado, que é de absorção. E naturalmente, ela não tem células de defesa, né, específicas do pâncreas, né? Então, as células de defesa aí vão começar a emitir uma espécie de um boicote, né, na sua defesa, e aí o pâncreas ele começa a apresentar como nódulos, como é comum, né, infelizmente, o câncer de pâncreas, que é muito difícil de ser diagnosticado, ou ainda, né, um tumor, apresentar ali manchas, né, presença de massas tumorais anormais, e pode levar à mortalidade daquele indivíduo. Também porque, primeiramente, porque ele é difícil de ser diagnosticado, né, tem um diagnóstico tardio, e geralmente esse tecido que eu estava falando para vocês é um tecido glandular, né, e é mais comum aí o adenocarcinoma, né? O adenocarcinoma, por exemplo, ele é de fácil instalação em todo e qualquer órgão. Então, o câncer no pâncreas, por exemplo, né, ele pode estar ali para apresentar, ele demora para diagnosticar. Quando a pessoa começa a apresentar os primeiros sintomas, né, de perda de apetite, perda de peso de uma maneira bem rápida, né, ela geralmente já se espalhou para outros órgãos, né, e órgãos tão essenciais para o organismo como o próprio pâncreas, como órgãos do sistema digestório, né, ou seja, o fígado ou o estômago, e aí não tem muito o que ser feito, né, sem contar também que ele tem uma fácil aderência, né, no sistema sanguíneo. Então, o próprio pâncreas ele pode, as células tumorais, né, elas podem aproveitar dessa articulação, dessa atuação do pâncreas e ainda distribuir de maneira mais generalizada as células cancerígenas, tá bem? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, obrigado, Conrado. Imagina, fica tranquila. Isso é muito comum de acontecer, sim. Quando começa o pâncreas parar de funcionar, na primeira alternativa aí é entrar com insulina, tá? Com medicações aí de insulina. E é até engraçado, né, entre aspas, aí a gente falar sobre isso, que é uma das situações mais comuns, entretanto, são as situações de maior dificuldade de diagnosticar. Que como o pâncreas fica lá atrás do estômago, né, a região próxima abaixo do fígado e em conjunto com o estômago, ele acaba sendo difícil de mapear, né? Então teria que fazer uma labarotoscopia, né? Labarotomia, na verdade, que é uma abertura ali, uma investigação exploratória para poder verificar o estado físico do pâncreas, né? Geralmente está associado só a exame sanguíneo, não é um diagnóstico muito correto. Ou ainda numa ressonância, mas mesmo assim pode não aparecer, não pode aparentar. Pela fotografia vai parecer que está bom, mas quando o médico abre e visualiza, ele vê que já pode ter algum nódulo, algum tumor, algum câncer nesse pâncreas, tá bem? Mas são coisas da vida, né? O nosso organismo ele é muito engraçado nesse sentido, né? Porque vamos imaginar aí numa perspectiva anatômica que a gente tem efeitos de célula para para funcionar, né? Para serem produzidas no corpo, e aí a gente começa lá com 40, 50 anos, né? Começar a apresentar as doenças mais comuns aí da idade. É óbvio que isso depende de indivíduo para indivíduo, mas também, de certa forma, aí a gente, algumas pessoas elas acabam falecendo, não por causa de doenças, mas por causa da idade, né? Você vai ver lá pessoas com 90, quase 100 anos, lúcidas, ativas, mas que, por causa da idade, os órgãos começam a parar de funcionar
é preferível, né, que os médicos aí, eles, quando entra para internação, quando vai para casos mais de ficar com conforto, né, no hospital, os médicos já abrem o jogo com a família, falam, olha, não tem o que fazer, né, por causa da idade, está aqui com quase 100 anos de idade, né, por isso que é fundamental a gente aproveitar aí todos os dias como se fosse o último, tá bem? E aqui, por final, né, a gente estava falando aí sobre Conrado, a glicose. Oi, eu deixa eu tenho ver uma quem está falando pergunta. aqui. É Denise. Oi, Denise, tudo bem? Tudo Pode, jóia. pode, pode perguntar. Assim, em relação ao pâncreas, a função dele no caso, você falou que ele filtra, enfim, eu não vou saber repetir, mas em Uhum. relação aos hormônios, se tratando das espinhas, da acne, você acha que a alimentação e o que o organismo absorve tem alguma ação diretamente a isso? Você fala em relação à insulina, por exemplo? Sim, isso. Tá. Então, na verdade, o que A acaba glicose, acontecendo, né? Açúcar, o carboidrato. sim, ok, perfeito aí, muito legal sua pergunta também, Denise. Até mesmo porque quando a gente fala sobre insulina, né, muita gente imagina que diabetes é uma doença de velho, né, e acha que só velho que vai ter diabetes, Sim. né, e na verdade isso acontece também no caso da diabetes tipo 1, né, que a pessoa já nasce com diabetes, né, então ela vai desenvolvendo ali particularidades no pâncreas de não produzir a insulina de maneira adequada. Quando a gente fala sobre diabéticos especificamente, ele vai apresentar alterações, principalmente na área de estética, né, quando a gente leva em consideração que ele não faz o seu tratamento, tá bem? E a pele do diabético, ela é diferente da pele da pessoa que não tem diabetes. Eu estou vendo que vocês estão estudando também a drenagem linfática, né? Então, tanto nesses pontos, né, principalmente na textura da pele, como da Sim. drenagem linfática, haverá uma alteração, né, devido às características da pele do diabético. A pele do diabético talvez é uma das regiões mais afetadas aí por causa da circulação sanguínea. E como a gente viu lá na aula de tecidos, principalmente, o tecido epitelial ele recebe sangue do tecido conjuntivo. E isso só vai acontecer devido a um bom nível de açúcar no sangue. E no caso do diabético, isso não acontece. O fluxo de sangue ele começa a ser comprometido, né, por causa do excesso de glicose ou pela falta de produção de glicose. E o tecido cutâneo ele vai deixar de receber a nutrição e a hidratação. Então, existem cremes específicos, né, para as peles diabéticas e é característico do diabético a desidratação, tá? É característico aí por causa da chegada de fluxo sanguíneo. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de observar, isso aí com todo respeito, né? A diabetes, ela acelera o envelhecimento. Então, algumas pessoas, né, com hiperglicemia, com aumento de nível de açúcar no sangue, elas produzem mais radicais livres. E esses radicais livres lesionam as células cutâneas, tá? Então, quando a gente fala sobre tecido epitelial, é comum a gente apresentar rachaduras, apresentar maior risco de cicatrização, né? E ainda a questão de maior possibilidade de infecção, né, daquela pele, tá bem? Então, de certa forma, existe uma interação, sim, do pâncreas de secretar os hormônios, né? E no caso do diabético, haverá uma alteração específica na pele, tá? Que eu acho que seria mais voltado para a área da estética, né? Sim, isso. Beleza? Tá. Respondi? Respondeu sim. No caso, sim, Perfeito. a minha dúvida era em relação a acne, esse tipo de coisa. Mas como você falou também em relação ao envelhecimento, ao tipo, a pele, né, que fica mais prejudicada, também já deu para entender que interfere É, também.
Até a própria acne, né? A gente tem muita cautela para falar sobre isso, porque até vocês, assim, vocês vão passar por situações, chegar aquele garoto de 14, 15 anos no espaço de vocês, aí no centro de vocês, com o rosto todo cheio de acne, né? A gente sempre, né, nesses casos aí, a gente vai fazer um trabalho para auxiliar na manutenção do nível de oleosidade, né, diminuir os níveis de oleosidade, mas lembrar que isso pode ser uma característica hormonal e vai passar com o tempo, né? Eu lembro que quando eu tinha meus 15, 16 anos, eu fui no médico e ele me receitou um remédio extremamente forte, né, que é o Roacutan. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito. Você tem que assinar um termo de consentimento que você tem que usar e tudo mais. E aí eu saí de lá meio transtornado, meio chateado, e conversando depois com a minha mãe, com meu pai, né, que eles estavam comigo, eles falaram, olha, filho, eu acho que o médico sabe o que está falando, tal, não sei o quê. E aí o santo Google, né, naquela época a gente já tinha internet de escada, né? E aí eu procurei algumas informações e vi relatos de dermatologistas que não reaceitavam o Roacutan para o meu caso. Aí eu falei, pô, vamos ouvir uma segunda opinião. Aí marquei um outro médico, e aí o médico dermatologista também falou, olha, o seu caso não é um caso para Roacutan. Roacutan é algo bem mais grave, inclusive ele tem que ser usado só em último caso, e tal, 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 tal. Faz um tratamento estético por 3 meses, né, de 3 a 6 meses, e vê se tem uma alteração. Só que aí, gente, existe um complexo na questão masculina, a gente vai falar isso na sequência aqui, que o homem ele não tem que se cuidar, né? O homem não precisa passar sabonete específico para o rosto, não precisa usar shampoo específico. Isso, graças a Deus e graças à atuação também dos profissionais da estética, começou a mudar. Então eu comecei a usar ali um sabonete específico para o rosto e um sabonete específico para o corpo, que são diferentes, são regiões do corpo diferentes. Aí eu comecei a usar na época acho que era da Valmari, que eu uso até hoje. Ele controlou perfeitamente o nível de oleosidade no meu rosto. E a diabetes não, desculpa, as espinhas, né, os cravos começaram a diminuir perfeitamente. E hoje eu não tenho nenhuma marca de espinha devido às sessões estéticas que eu participei, o controle que eu fiz, né? Então eu não vou me recordar agora o nome, mas isso não é difícil de encontrar na internet. É um creme feito à base de semente de uva, um líquido, na verdade, para acne, né? Então eu tinha que passar todo dia no rosto antes de dormir, e é extremamente para vocês mulheres que já têm esse hábito desde criança de fazer isso, de ver a mãe fazendo isso, é comum. Mas para o caso dos homens aí, eu acho que é bem mais difícil, né, de ter essa preparação, vamos falar assim, né, de controlar os níveis de oleosidade ou ainda de hidratação para que não tenha essas alterações de pele, tá bem? Então, não sei se é um óleo de semente de uva, agora que eu achei aqui. Ele tem um pouquinho de ureia ali e ajudava bastante a hidratação da pele, tá? Então, de certa forma, diminuiu as minhas espinhas e meus cravos da época aí. Hoje não tá com o rosto muito bonito, mas é o que tem. Beleza? Acho que eu respondi. Respondeu sim, obrigada. Beleza, imagina, Denise. Já que a gente falou dos homens, vamos chegar aqui e falar sobre eles, né? Pessoal, só tirar uma dúvida com vocês. Vocês estão visualizando o meu slide aqui perfeitamente? Porque para mim ele ficou descentralizado. Mas para vocês estiver ok, a gente segue desse jeito, tá? Tá tudo certo aí? Tudo ok aqui. Então, beleza. Vamos lá para falar sobre o sexo masculino aqui, né? Esse
mais famosos, né, glândulas do corpo, né, no sexo masculino, né? Aliás, se você conversar com um homem, ele só vai saber que existe esse tipo de glândula, tá? Obviamente, se ele não for da área da saúde, tá bem? Mas aí o testículo, ele faz parte do sistema reprodutor masculino, então ele tem uma função de produzir o hormônio que é a testosterona, tá? E a testosterona vai desenvolver aí os caracteres sexuais, né, os famosos gametas masculinos, né, o mais famoso dele é o espermatozoide. Ele vai estar localizado ali na região escrotal, né, próximo ao aparelho reprodutor, e ele promove o impulso sexual, tá? Então, ele que vai auxiliar aí em situações tanto de ereção, como também no pensamento, né, ou ainda no desejo masculino. Quando a gente fala especificamente sobre o testículo, né, a gente tem que entender que o testosterona, né, o hormônio produzido aí pelo testículo, ele vai auxiliar, né, por exemplo, na manutenção do libido e do bom humor do homem. Tá? Então, quando geralmente a gente associa a prática sexual ao bem-estar, né, o homem ele pensa muito nisso, né, por características do testosterona, é hormonal, tá? Não nos repreendam por isso, mulheres, tá? Então, o ideal é, obviamente, que o homem controle isso para os dias e momentos adequados para que isso ocorra de maneira prazerosa, tá bem? Lembrar também que o testosterona, ele vai estimular o crescimento capilar, tá? Então, o homem que ele tem muito pelo no corpo não significa que ele vai ter muito testosterona, mas que a pele dele terá ali mais capilares, né, especificamente ali voltadas ao crescimento de pelo, principalmente em regiões peitorais, abdominais e ali na face, tá? Em alguns casos também nas costas, enfim. O testosterona, né, ele também vai auxiliar aí na manutenção do fio de cabelo, tá? Então, um homem careca, né, não significa que ele também tem baixa testosterona, mas sim que a testosterona ela não está presente na região do principal aí, né, que é no couro cabeludo, tá bem? O músculo, né, também tem uma ação do testosterona, que é o aumento aí da massa e da força muscular, né? Então, haverá uma presença maior, né, de testosterona em indivíduos que realizam práticas de atividade física, não necessariamente aqueles ratos de academia, mas fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana, com no mínimo 50 minutos de duração, que é o recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Ela faz parte aí da recomendação básica para todo mundo, né? Para todo, tanto homem como para mulher. Mas o homem ele precisa realizar também para a manutenção da massa e da força muscular. O testosterona ele vai ter uma atuação no fígado, que ele vai ajudar aí a quebra de algumas proteínas do soro, tá bem? Então, o que eu quero dizer com isso? O fígado, ele atua no metabolismo, né, na quebra de alimentos, especificamente ali separando o que é gordura, o que é o carboidrato. Ele faz uma pré-limpeza, né, antes que esses nutrientes vão para o organismo. E quando a gente fala sobre as proteínas do soro, eu tenho que lembrar para vocês que a gente tem uma alimentação, né, voltada a diversos tipos de soro, né? Mas o mais famoso aí é o leite, a própria coalhada, né, alguns queijos, por exemplo. E quando eu falo sobre a testosterona, ela auxilia nessa quebra dessas proteínas, tá bem? O rim, né, ele estimula aí a eritroproteína, tá, que é as células avermelhadas do sangue. Então, pode ter alterações aí de testosterona no funcionamento do rim.
ele aumenta, como eu falei para vocês, ele aumenta o apetite sexual lá no órgão sexual masculino, ele que estimula o impulso sexual, obviamente que está ligado a diversos outros fatores, né, como o pensamento, ou como o estímulo e a vontade naquele momento. O testosterona ela vai auxiliar no aumento aí da concentração de células tronco na medula óssea, especificamente nos ossos, e vai acelerar aí o fechamento das epífises ósseas. Epífise, pessoal, ela recebe esse nome, né, porque ela fica na parte superior dos ossos. A gente já falou sobre isso lá em anatomia, mas a linha ou cartilagem epifisária é a linha do crescimento, no crescimento ósseo. Então, quando o homem ele chega numa certa estatura, a testosterona já atua nessa cartilagem epifisária, fechando completamente o osso, né? Então, aquele indivíduo ele deixa de crescer aproximadamente ali por volta dos 21 anos, que é o pico maior da testosterona, tá bem? É um dos maiores picos aí da testosterona, depois ela começa a cair gradativamente, tá bom? Lembrando que isso é um hormônio que ele não é só sexual, tá? Ele tem atuação aí para todos os outros órgãos do corpo, tá? Tem uma pergunta que eu acho. A Tatiane fez uma pergunta aqui, ó, um homem que tem muito apetite sexual, ele teria bastante testosterona? Desculpa a pergunta. Não tem por que pedir desculpa por pergunta. Vamos lá. Quando a gente fala sobre a testosterona, né, ele está intimamente ligado, né, com um apetite sexual do homem. Mas não é só essa função. A gente falou da pele, falou do cérebro, do fígado, do músculo, do rim, mas naturalmente ele está ligado aí ao apetite sexual. A testosterona, ela pode sim, né, ser um influenciador, né, como eu falei, ela estimula o impulso sexual, e ele também auxilia ali, por exemplo, como situações de fertilidade masculina, tá bem? Ela vai auxiliar, né, além da questão da fertilidade masculina, mas pode acontecer, quando tiver com a testosterona muito baixa, uma diminuição desse libido, tá, da vontade sexual. O desempenho sexual ele pode ser menor, né? Então a testosterona ela pode apresentar alguns indicativos aí que a pessoa ela não tem praticado sexualmente, os seus desempenhos vieram diminuindo ao longo do tempo, tá bom? São sintomas aí que naturalmente estão ligados, né? Para o homem, muito estímulo sexual está associado ao bom humor, a ser mais sociável, e consequentemente isso pode levar a distúrbios de ansiedade, né, e pensamentos, né, o que tem de errado comigo, também. Naturalmente ele vai começar a ter uma diminuição da massa muscular e um aumento da gordura corporal, isso é extremamente prejudicial para o sistema circulatório, e também haverá aí quedas de pelo ou diminuição aí dos folículos capilares, tá? Então, quando a gente fala necessariamente a relação da testosterona com o apetite sexual, eles têm relação, tá? Mas não necessariamente que um indivíduo com muita testosterona terá um apetite sexual maior, né? Senão a gente faria um teste de fidelidade aí, e as mulheres iam começar a pedir exame sanguíneo para os homens. Falar, ó, me apresenta aqui, se variar aí de 300 a 100 nanogramas lá, que é a medida que a gente vê por decilitros, se for muito acima disso, né, eu não quero namorar com você porque eu sei que isso vai ser ruim, tá? Mas um nível considerado normal aí vai influenciar, né, na atuação normal do homem. O que é bom para os homens é que é o seguinte, a diminuição desse testosterona começa aí a partir dos 30 anos de idade, tá? E isso vai se acelerar
somente quando o homem tiver de 50 a 60 anos para cima, e é em média de 5%, tá? Então, começa a reduzir em 1% de 30 anos até os 50, e quando chega nos 50 até os 50, 60, começa a ser um pouquinho maior, tá? Então, notem aí que o homem começa a apresentar perda de libido, associado a uma sensação de ficar mais cansado, né? Não procurar tanto a sua parceira sexual, ou ainda, né, situações que o homem ele vai deixar de fazer atividades físicas, porque ele prefere ficar sentado vendo TV, né, na frente do computador, ou, né, assistindo futebol e por aí vai, tá bom? Então, isso é uma coisa hormonal, não culpem aí os maridos, os namorados, né, se porventura eles apresentarem esse comportamento lá por volta dos 50, 60 anos, tá? Se ele já apresenta hoje, né, é questão de conversar e procurar um profissional específico, né? Eu vejo como homem, né, além como profissional da saúde, eu vejo muito receio do homem assumir que tem que procurar um urologista. Ele só vai achar que o urologista tem que ser procurado para o câncer de próstata, né, ou para a manutenção aí ou para verificar, né, para possível alterações na próstata. O homem ele tem que procurar em qualquer situação, qualquer tipo de médico, né, mas ainda como existe muito preconceito nessa área, como existe muita falta de conhecimento dessa área, eles acabam deixando isso só quando se torna extremamente ruim, né, para ele, quando eles procuram, né? Quando além de questão de saúde, eles acabam deixando de procurar. Mesmo infelizes, mesmo com parceiras sexuais infelizes, eles fingem que nada está acontecendo e não procuram aí um profissional da saúde para dar um auxílio para eles, tá bem? Dúvidas em relação a isso, pessoal? Ô, Conrado, eu gostaria de fazer uma pergunta. Claro, Eu tô até com vergonha de fazer essa pergunta. fica tranquila, não tem porquê. Tá, é verdade que quando o homem vai fazer esse exame da próstata, eles têm receio de fazer esse exame, porque quando vão fazer esse exame, eles têm ereção? Aí eles colocam na mente que é porque eles gostam. Você sabe o que eu quis dizer, né? Eu entendi, mas eu não Entendeu? sei, tá? Vamos lá, não tem problema. Pode ficar sem problema, não tem problema nenhum fazer qualquer pergunta, tá, pessoal? Quando a gente fala o exame de próstata transretal, tá, que é o exame do toque, né, que é o nome correto dele, é exame de próstata transretal, porque ele é feito por uma região do reto, né? Segundo pesquisas e relatos aí que a gente já ouviu e pesquisas científicas, né, a região da próstata, ela fica ali na região anal, na região do reto, tá bom? Ela secreta um fluido aí que vai auxiliar na manutenção dos espermatozoides, né, que vão constituir o sêmen. Então, o espermatozoide não é o sêmen é líquido da próstata, fluido prostático, mais os espermatozoides que são produzidos no testículo. Aí haverá o fluido seminal, que é chamado aí de espermatozoide. Quando a gente fala sobre o aumento da próstata, ele geralmente está associado a um crescimento que pode ser benigno, pode ser associado à alimentação, pode ser associado a uma questão genética ou algumas atividades físicas específicas, como andar de cavalo, andar de bicicleta, andar de moto. Tá? O aumento da próstata pode levar a diversas alterações aí, mas não necessariamente câncer, tá? Não necessariamente doença. O aumento prostático, ele só consegue ser visualizado, né, vamos falar assim, diagnosticado através do toque. Existem exames, chamados exames do PSA, por exemplo, que é o da prostaglandina, que ele dá níveis inconclusivos sanguíneos. Então, como eu falei lá da insulina, o sangue ele tem presença de açúcar no sangue, e esse açúcar no sangue,
ele é feito em jejum porque a pessoa tem que aguardar lá determinadas horas, 12 horas, 8 horas, para que se equilibre os níveis normais de açúcar no sangue. No caso da próstata, não adianta você fazer um jejum para fazer o exame de próstata. Você só tem que ir lá fazer o exame, procurar o profissional mais específico, de confiança, né, um urologista, no qual haverá o contato ali retal, né, através da extremidade do dedo do médico para fazer esse toque, tá? E ele tem ali, em média, de 20 gramas em um homem adulto, né? Ele é bem parecido como se fosse uma castanha, tá? Bem pequenininho aí. E no caso do toque retal, né, existem pesquisas que ali se torna um órgão extremamente prazeroso para o homem, tá? E, de certa forma, quando ele recebe pela primeira vez, ele é estimulado nessa região, ele pode apresentar, sim, um sentimento, né, agradável, e é uma região extremamente inervada, pessoal. É uma região que existe diversos nervos, diversas pregas, né, musculares, que elas são estimuladas através do toque retal. E sim, pode acontecer, por exemplo, do homem apresentar ereção, né, pode apresentar uma sensação agradável e também pode ser extremamente dolorido, né? Então, é recomendado aí para os profissionais da área da saúde a utilização, né, tanto para profissionais da área da saúde, para pessoas que tenham interesse nessa prática sexual, em utilizar esse algum líquido aí que auxilie, né, na penetração desse dedo, tá bem? Agora, de conhecimento próprio, né, eu não tive ainda a necessidade de fazer esse exame, não posso falar por mim, mas tem um amigo, né, e tem sempre essas coisas, essas histórias, né, que acompanhou o pai dele para fazer esse exame. O pai dele já estava com uma certa idade, e o pai dele tinha uma doença chamada Alzheimer, e foi para auxiliar o pai para fazer o exame. E o pai apresentou um desconforto bem desagradável nessa região, né? Então, novamente, eu venho falar para vocês que eu não tenho essa experiência, mas o pai desse amigo meu apresentou esse desconforto aí durante esse toque retal, tá? Mas se eles têm medo de ficarem felizes, né? Existem muita brincadeira nesse universo masculino, né? Que acabam se tornando perigosos, principalmente se a gente levar em consideração que a gente está evitando uma doença, né? Ou ainda situações tão graves quanto, né? Que é a infelicidade de um homem, a infelicidade de uma mulher, ou ainda aí apresentar alterações de testosterona, né? Que podem influenciar na função do fígado, na função cerebral, ou ainda estimular aí ou gerar aí extremamente doenças no sistema circulatório. Tudo bem? Fica tranquilo em relação à pergunta, Tatiane. Pode perguntar aí que eu estou à disposição. Se eu puder responder, se eu não souber, com certeza eu procuro aqui e apresento em outro momento. Não, foi bem esclarecedor. É porque tem muito Também. homem, até amigos meus, tem um pouco de preconceito em fazer esse exame. Tem uns até que brincam, Sim. vai se eu goste. Não, tem muita brincadeira nesse universo masculino, né? Conforme eu estava falando. Por exemplo, se eu sair de lá, eu tenho que mandar buquê de flor para o médico. Que eu peguei o telefone do médico. Eu vi a mão do dedo do médico. Existe muito esse tipo de brincadeira, sim, né? Mas se bom seria, por exemplo, se a gente tivesse uma outra relação que o homem, né, que o filho fosse criado da mesma forma que a família vai criar a filha, né? Porque a criança, né, a mulher,
quando ela começa a entrar no período da adolescência, ela já começa a frequentar uma médica ginecologista para verificar como está o aparelho sexual, se existe alguma alteração. A gente sabe que existem diversas alterações relacionadas ao sexo feminino, como ovário policístico, como útero bicorno ou útero bipartido, a questão do órgão sexual feminino, né, pode ter alterações que vão impedir a mulher de ter uma vida considerada normal. E o homem, ele não se preocupa muito com isso, né? Ele se preocupa com o próprio prazer, com a própria vida, com a própria vontade. Então, deveria, como eu falei, é perigoso esse tipo de brincadeira, porque desestimula, né, uma classe profissional, que são os médicos urologistas, e gera uma situação perigosa dos homens desenvolverem doenças, aí, às vezes por causa de comparação. Uma coisa que eu acho prudente é assim: o homem vá e faça o exame, e estimule os amigos e seus próximos ali, filhos, pais, avós, que continuem fazendo os exames também, principalmente a partir dos 40 anos. Agora, não desestimule, né? Não torne isso uma brincadeira, porque isso pode ter um perigo muito maior aí, que é um caso de uma doença que não pode ter cura no futuro. Tudo bem? Beleza? Tive meu momento Laura Miller aqui, né? Mas aí, se vocês quiserem, aí a gente pode debater bastante sobre isso, que é um assunto que eu acho muito interessante, tá? Sem problema. Da sequência aqui na aula, vamos falar sobre os ovários, né? A gente falou do testículo, vamos falar sobre os ovários agora. Quando a gente fala sobre o ovário especificamente, ele faz parte do sistema reprodutor feminino, né? E a característica da produção do seu hormônio é a produção de 2 hormônios, né? Então, os hormônios aí, o principal é o estrógeno, né? Porque ele auxilia nas características sexuais secundárias femininas, né? Desenvolvimento do próprio útero, desenvolvimento do próprio ovário, aí vai ser produzido por causa do estrógeno. E ainda nós temos aí o progesterona, que ele vai preparar o útero para a gravidez. Tá? Então, progesterona, ele é um indicativo aí, no caso, da possível, né, ou provável gravidez. Quando a gente fala sobre progesterona ainda, é ele que estimula a ovulação, né? Então, quando há uma alteração aí, seja ela sexual, né, ou de libido feminino também, ele pode estar relacionado aí tanto ao progesterona como ao estrógeno, mas principalmente o progesterona, tá bem? Falando especificamente sobre o ovário, né, muitas de vocês devem conhecer muito mais do que eu, né, relacionado aí aos ovários, mas quando a gente fala especificamente sobre os ovários, eu gostaria que vocês entendessem que não é só aquela relação médico-paciente que a gente aprende, né, as funções do ovário. É legal a gente entender que também o ovário ele tem uma função, né, que a gente vou tentar mostrar aqui nessa imagem para vocês, que é basicamente aí do desenvolvimento e funcionamento dos órgãos genitais femininos. Tá? Quando a gente fala das características sexuais femininas, não é só simplesmente a vontade de praticar um ato sexual, né, especificamente, que é o que muitos homens imaginam. Mas elas interferem, né, no desenvolvimento de mamas, no desenvolvimento aí de gordura na região do quadril, né, especificamente aí que o pessoal chama de flanco, né, pode alterar, né, a questão de aparecimento de pelos em áreas do corpo específica, também, o desenvolvimento, né, de uma maturação, de um envelhecimento e, consequentemente, ali de um desenvolvimento pleno do órgão genital, e também aí ela também vai auxiliar, né, os ovários também vão auxiliar nas mesmas funções, né, principalmente a progesterona vai influenciar especificamente
do fechamento da cartilagem epifisária das mulheres. Se lá no homem nós temos o testosterona, aqui nas mulheres nós temos o progesterona. Quando a gente fala ainda sobre os ovários, né, e consequentemente sobre essas glândulas, né, esses hormônios, o estrógeno e o progesterona, eles servem aí como produção, né, dos gametas femininos e na sequência a sua maturação, tá? Então, por isso que existe ali a descida, né, do óvulo, ele começa a aumentar de tamanho, vai aumentando de tamanho, e na sequência ele acaba se rompendo, né, criando aí o ciclo menstrual, né, o ciclo de menstruação, tá bem? É característico, né, na ocorrência aí de mulheres acima dos 14 anos já apresentarem a menstruação, mas devido a uma série de fatores, né, que envolvem aí psicologia e a própria sexualidade, nós temos situações, né, que mulheres têm apresentado a menstruação com 7, 8, 10 anos de idade, tá? Não é anormal, tá? O normal, na verdade, é 14, mas hoje a gente já está flexibilizando bastante isso dentro do estudo da anatomia, porque algumas mulheres aí que a gente fala, são crianças de 8 anos, já estão apresentando instruções psicológicas das mães mais cedo para entenderem que isso ocorre, né, que ocorre a menstruação e isso naturalmente estimula a produção dos hormônios que geram a própria ovulação, tá bem? Alguma pergunta em relação a essa glândula? Tranquilo? Só alguma pergunta? Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo? Vocês conhecem muito mais do que eu sobre isso, né? Eu lembrei agora de uma situação, só explicar aqui rapidamente. A gente tem aqui no caso, né, no órgão reprodutor feminino, nós temos aqui acima, né, os ovários, né, e eu coloquei aqui do lado esquerdo, para quem está vendo, né, do lado direito, desculpa, para quem está vendo, é um ovário policístico, né, que é uma característica também normal aí em algumas situações femininas, né, o próprio ovário policístico, ele pode influenciar, né, tanto na presença de cistos, né, ou micropolicísticos, né, e é uma situação crônica, né, de um distúrbio hormonal, tá, provocado por causa de um aumento do tamanho dos ovários, e eles desenvolvem pequenos cistos na parede interna, tá bom, do ovário. Ela não é muito bem compreendida, ninguém sabe ainda ao certo por que acontece, mas ela é uma combinação de fatores genéticos, né? Então, se sua mãe tem, se sua avó tinha ou tem, sinceramente, pode ser que vocês apresentem também essa dificuldade durante o período, tanto na questão da ovulação, como também no período, na dificuldade na engravidar, tá? Mas é um mito falar que mulher com ovário policístico não engravida, tá? E ela pode engravidar perfeitamente. Eu sou um caso de um ovário policístico, a médica falou para minha mãe que ela nunca ia engravidar, estou eu aqui. Ou com cisto no ovário, tá? Que são coisas diferentes, né? Então, no caso, o cisto com ovário, o ginecologista, ela já tem que indicar para a mulher um tratamento, tanto com medicamento, ou também, com alguns casos mais graves, uma cirurgia. Mas quando a gente fala sobre o ovário especificamente, nós estamos falando sobre essas principais aí, alterações, né? O ovário policístico, né? Ou ainda a presença de cistos dentro do próprio ovário, tá bem? Conrado, Oi? cisto e mioma são a mesma coisa ou tem diferença? Não. Cisto e mioma
Não, não, tem três coisas aí, na verdade, que podem acontecer no caso da mulher, e aí agora eu preciso lembrar, na verdade, é o cisto, o mioma e os pólipos, tá? Tem uma diferença clássica entre elas, tá bom? Os miomas, eles são tumores, né? Eles recebem essa classificação de tumor, porque ele é muito grande, e geralmente eles são benignos, tá bom? Eles são soltos aí da parede do útero, tá bem? E eles geralmente vão apresentar um líquido ali dentro daquela parte, que aí eles vão influenciar na idade reprodutiva da mulher e, de certa forma, também na alterações do ciclo menstrual, porque, querendo ou não, tem uma massa tumoral ali e ele precisa ser retirado, tá bem? E aí, nos casos, a gente tem outras patologias, né, entre elas a endometriose, enfim, que é uma alteração bem mais complexa aí. Aí, quando a gente fala no cisto, nós temos tanto o cisto no ovário, como o cisto no próprio endométrio, que é essa parede interna aí do útero, tá bem? E quando eu falo do cisto no ovário especificamente, eu estou falando como uma bolsa, né, de líquido que ela fica superior, né, ao ovário, tá? Então, o mioma geralmente ele fica dentro do próprio útero ou dentro do próprio ovário. O cisto ele fica acima, né, do ovário, também chamado aí de corpo lúteo, tá bom? Que é o corpo que dá luz ao óvulo, tá bem? E ainda nós temos lá os pólipos, né, conforme eu estava falando para vocês, né, o pólipo ele é uma junção de, de, de tecido, tá bem? E ele pode causar aí, no caso o pólipo uterino, né, ele pode causar alterações hormonais. E em alguns dos casos, eles não são nem mexidos, nem movimentados, né, porque o médico acredita que é o médico que vai ter que dar esse parecer. Mas uma das coisas que todos vão apresentar como características são alterações de menstruação, de ovulação, consequentemente, e também ainda, no caso, algumas alterações, possíveis alterações, né, de fertilidade, tá? Mas são diferentes. Mioma, cisto, pólipos são diferentes, tá bom? O que vai mudar, na verdade, é a sua classificação e o seu tamanho. Tanto se ela é uterina, se ela está ali na trompa de Falópio, se ela está mais próximo ao colo do útero, tá? Então, obviamente aí que tem que procurar uma boa profissional, um bom profissional ginecologista para fazer esse diagnóstico e, se é o caso, de tratamento. Se não for caso de tratamento, pelo menos aí a indicação de uma cirurgia ou, por exemplo, a necessidade ou não de retirada desse mioma, né? No caso específico do mioma, que nós temos diversos deles, tá? Eu não vou me recordar todos deles agora, mas a gente tinha uns que ficam na parede, né? Na parede do útero, nós temos uns que ficam acima, tem uns que ficam soltos, né? E pode acontecer da mulher apresentar esses diversos tipos de mioma. Tudo bem? Não sei se eu respondi você, Tatiane. Acho que ela mandou um ok aqui, né? Beleza. Pessoal, eu vou fazer só aqui uma definição, né? Uma apresentação do timo, tá bem? Que é uma glândula, é uma glândula linfóide primária, né? Ela fica localizada na região brônquica, aqui acima na primeira ápice, na primeira parte do pulmão. E o timo, especificamente, a gente leva em consideração que ele, enquanto a gente não tem uma, uma função determinada do sistema imunológico, o timo representa esse papel, ele faz esse papel, tá bem? O timo, ele secreta os hormônios e também auxilia no sistema linfático, tá bem? O sistema linfático, um dos mais famosos aí
a atuação do sistema linfático é os linfócitos T, que eles vão amadurecer na região do timo, né, eles ficam ali guardados nessa região do timo, e depois eles entram em contato com a corrente sanguínea, o sistema circulatório, e consequentemente fazem parte do sistema linfático, sistema de proteção do nosso corpo também, que leva os fluidos do nosso corpo. Na primeira idade, aí, do nascimento até os primeiros anos de vida de uma criança, o timo ele fica ali com uma glândula de 15 gramas, né, muito pequena. E aí, quando chega numa idade de puberdade, né, justamente por causa da produção de linfócitos T e da entrada de vacinas que foram produzidas que foram injetadas, né, naquela criança, ela vai dobrar de tamanho. Ela chega ali a 30, 40 gramas quando for o caso. O timo, ele tem uma cor aí cinza, meio arroxeada, meio rosa, né? E ele tem depois ele vai ficando amarelado, né? E ele para de funcionar aí quando a gente desenvolve uma idade, né, acima dos 18 anos. Alguns estudos apresentam 18 anos, um acima dos 21, mas ele para de funcionar na produção de linfócitos T, mas ele fica como armazenando, né, os linfócitos T dentro dessa glândula, né, e se necessário ele pode voltar a produzir ou distribuir os hormônios para auxiliar no sistema imunológico. Um dos sintomas os hormônios mais produzidos no linfócito T eu não coloquei aqui, mas podem anotar aí, por favor, é a timulina e a timopoetina, tá? Que são hormônios aí que eles, em conjunto com zinco, eles vão realizar uma atividade funcional para o próprio organismo de proteção. E a timopoetina, né, ela age para regular a produção dos linfócitos T e auxiliando na liberação, né, quando necessário, aí, em conjunto com o sistema linfático. Então, só para a gente recapitular, aí, o timo ele fica na região próxima, no tórax, aqui acima do tórax, né, bem próximo do pulmão. Ele auxilia, né, na primeira infância, aí no começo do nascimento até a primeira infância. Ela faz parte do sistema imunológico, ela auxilia no sistema imunológico e depois ela começa a perder a sua função, ela muda de coloração, ela é arroxeada, né? Depois ela fica amarelada, mas ela começa a armazenar os linfócitos T dentro do timo. Tá? Então ela deixa de ter uma função de produção para depois começar a armazenar. Os linfócitos T, eles são importantes para o sistema imunológico, onde o corpo se adapta especificamente para combater invasores externos, né? Até um senso comum aí fala que se você colocar os 2 dedos aqui na região do timo, que ela fica a 4 dedos aqui da região da garganta, aqui da região do estômago, onde a gente geralmente vê pessoas fazendo a traqueostomia na região médica, né? 4 dedos abaixo, você coloca ali 2 dedos e estimula essa parede do timo para aumentar situações de equilíbrio, de harmonia, né, dentro do nosso corpo, lembrando que isso é mais espiritual, né, mais voltado aí às medicinas orientais do que às medicinas ocidentais, que é a que a gente obedece aqui no Brasil, que a gente cerca de 90% aplicado aqui no Brasil, tá bem? Alguma dúvida em relação a isso? Já passa para o próximo slide aqui, que eu acho que tem algum probleminha na apresentação aqui. Não, voltou. Isso que eu queria era esse penúltimo slide aí do conteúdo para a gente fazer só uma revisão de toda a matéria, tá? A glândula pineal, né, ela fica ali na região do nosso sistema nervoso, lá no nosso cérebro.
ela é a chamada aí de glândula mãe, né, glândula mestra. Ela auxilia junto, né, a glândula da hipófise, né, seja adenohipófise ou neurohipófise, e é ela que coordena toda a ação da hipófise, do pâncreas, das paratireoides, na medula da glândula suprarrenal e também aí no caso das gônadas, né, que é um outro nome que eu acabei esquecendo de citar, quando a gente começou a falar sobre o testículo e o ovário, mas gônada também eu particularmente não gosto muito dessa palavra, mas é um nome que ela recebe aí de produção de glândulas, tá bem? A glândula pineal, ela, além de coordenar todas as outras glândulas aí, ela modifica, né, as suas devidas atividades. Então, a glândula pineal, ela, através de um hormônio chamado melatonina, que ela pode alterar o ciclo reprodutivo das pessoas, né, de algumas pessoas, né, e também aí no que a gente chama de biorritmo ou ciclo sono-vigília, tá? A glândula pineal, então, ela é uma glândula que ela auxilia para a gente despertar, né, para a gente acordar e também, para consequentemente, por horário para a gente ir dormir. Esse ciclo sono-vigília é chamado de biorritmo ou ainda de relógio biológico, né? Que a gente fala assim, olha, eu acordei ontem, ontem foi, eu estou até meio perdido por causa da quarentena e do isolamento, né? Mas hoje é quinta-feira, ontem foi quarta-feira. Então, ontem, quarta-feira, eu não tinha aula, nem com a turma de estética, nem com a turma de segurança, com nenhuma turma. Mas o meu relógio biológico, através da glândula pineal, está habituada, que eu acorde, está habituada, né, para me fazer acordar às 7 horas da manhã, sem, sem, sem relógio, sem necessidade de nenhum despertador, porque ela começa a produzir a melatonina a partir do momento que ela percebe alterações sensoriais de tempo, de sensoriais de luminosidade, e aí é isso que faz com que a gente desperte. Ao mesmo tempo, a glândula pineal, que secreta a melatonina, ela pode nos levar também a horários, né, específicos para dormir. Então, por isso que a gente é, ela Conrado, influencia. Oi? no Quem tá caso, então, a falando? melatonina é o hormônio do sono, é Denise, Oi, Denise. Isso. Melatonina é o hormônio do sono. do sono, tá? E quando a pessoa tem insônia, o que acontece? Não tá Exatamente. tendo a produção do hormônio? Exatamente. Exatamente. Sabe, não sei se você. Ontem eu vi uma coisa muito engraçada na- nos memes de internet aqui que a gente recebe no celular. A pessoa, quando fala, né, hoje eu vou dormir cedo, né? Aí ela não combinei com a melatonina, né? Mas É ele, meu ele, é um, ele, caso. Esse é meu ele é um caso. hormônio, ele é um hormônio que ele começa, ele tem o seu horário específico de fabricação, né? Então ele começa à noite ali produzir, né, o horário que a gente apaga a luz, que a gente tem que deitar, para que a gente tenha um bom sono, né, um ciclo do sono, vigília adequado. Eu posso te dar inúmeras receitas de como tentar dormir, tá? Mas algumas coisas aí, dependendo da pessoa que com, com dificuldades para dormir, ela terá que fazer um acompanhamento com um profissional médico que dê algum remédio para auxiliar a produção da melatonina, que são conhecidos também aí, vulgarmente falando, como calmantes, tá bom? Não sei se é o seu caso, mas, por exemplo, se você substituir um calmante, às vezes, por um suco de maracujá, isso vai ajudar. O que acontece é que a melatonina, como ela fica numa região extremamente inervada, né, ali como eu estou mostrando, ela é menor do que a hipófise, ela pode apresentar sensibilidade à luz, por exemplo. Então, quando a gente usa muito tempo o celular, né, antes de dormir, ou quando a gente toma café 3 horas antes do horário que a gente tem que dormir, geralmente, os habituais, né,
mesmo nesse momento de isolamento aí, eu visitei um conhecido segunda-feira que foi aniversário dele, fui lá bater o cotovelo com ele, porque a gente não pode mais abraçar ninguém, não pode dar a mão, né? Mas foi aniversário dele, eu fui levar um presente para ele, uma lembrança. Aí estava com a esposa dele em casa, aí ele falou assim, eu vou fazer um café pra gente, né? Eu falei, puxa, eu não gosto de tomar café à noite, mas fica chato falar não, né? Isso era 10 horas da noite. Eu tomei uma xícara de café, eu fui dormir na segunda-feira, foi isso, eu fui dormir a quase 2 horas da manhã. Porque o café, para mim, ele gera aí ele estimula a minha glândula pineal, né, e ele faz com que eu não durma, na verdade, ele tem um efeito inverso, né? E no caso da melatonina, tem uma outra situação que a gente começou a criar padrões de conforto para nossa casa. Então a gente coloca a TV grande em casa, liga a luminosidade da TV, leva o celular para o quarto para dormir, né? Então tudo isso gera sim alterações aí no nosso sistema sono-vigília ou ciclo do relógio biológico, tá bem? Conrado. Oi, Vou ver bem, Tatiane? então a alimentação, ela tem a ver praticamente com tudo. Parte, Alimentação? tá? Alimentação. Sim, sim. Até quando a Eu gente não sei fala. se procede, mas eu vi uma entrevista com um nutrólogo. Esse daí que eu acho que todo mundo conhece, Tiago Rocha, aquele Dr. Léo Ribeiro e tal. Eles Uhum. falaram muito dessa biomassa, que ela é excelente no tratamento, para poder dormir, conseguir dormir direito. No meu Sim, caso, eu só até medicamento. a biomassa que você fala é o que o pessoal chama aí vulgarmente como ração humana, ou não? Não, é da banana verde. É aquilo que você faz com a banana Hum, verde lá, bate no processador, eu nunca fiz. Eu só ouço falar estudos que diz que é eu, comprovado cientificamente que eu particularmente não conheço. ele tem o nome do ele tem o nome do negócio que faz isso daí, que ajuda esse Tatiana, hormônio. eu particularmente eu não Eu não conheço. lembro o nome. Eu particularmente não conheço mesmo. Biomassa de banana verde eu não conheço. Mas assim, hoje, sem sombra de dúvida, né? Eu acho, é um sentimento pessoal. Eu nunca vi isso em nenhum programa de TV, em nenhum livro, nem nada, mas assim, eu acredito que muitas curas de muitas doenças aí estão na alimentação e nos seus hábitos de vida, tá? Até mesmo porque quando a gente fala sobre alimentação, tem muita coisa que, que serve para melhorar situações de doença, né? Como, por exemplo, se você pegar um suco de maracujá que eu acabei de citar aqui, e tomar, a gente sabe que o maracujá tem até medicamentos, né, que eu não vou falar o nome para vocês, mas é a maracujina, né, mas ele tem um composto que auxilia no sono, né. Quando a gente fala sobre o maracujá especificamente, a gente sabe também que nós temos diversos tipos de fruta, né, e ela, no caso, no suco, quando você aumenta, né, ele dá você tritura ele, bate ele, ele ajuda a, a aumentar níveis de sono, né? Porque ele é um calmante natural, então acalmando o nosso corpo, né, através do passiflora, se eu não me engano, que é o componente que tem na folha do maracujá e especificamente no suco, ele vai tornar ali um, vai diminuir a ansiedade, vai diminuir a irritabilidade, em alguns casos mais severos aí até a própria insônia, tá? Mas a dica que eu dou para vocês, assim, que para quem tem transtornos de ansiedade ou de sono, ou que tem algum problema, né, em relação a qualquer outra doença, não substituam, né, o tratamento médico por alimentos, tá? Eu tô falando isso como Conrado, não como professor do Senac, tá? Porque a melatonina, por exemplo, ou os outros hormônios que a gente falou aqui, eles conseguem ser produzidos
de maneira sintética hoje por algumas indústrias farmacêuticas, né? A gente falou sobre epinefrina lá no rim, né? Então, a epinefrina hoje, né? Não sei se tem alguém que trabalha no hospital aqui na nossa aula agora, mas a epinefrina é um item de primeira necessidade em sala de trauma, por exemplo. O médico, a pessoa chega lá com parada cardíaca, acidente de carro, injeta epinefrina, injeta adrenalina, porque ela precisa voltar a estabilizar os seus batimentos cardíacos normais, tá bem? Então, assim como a gente tem a ação dos hormônios no corpo, existe também na indústria farmacêutica alguns medicamentos que fazem, que realizam funções semelhantes, tá bem? Ou iguais aí ao do nosso corpo humano. O que pode acontecer por causa da insônia, né, realmente aí algumas alterações que a gente tem realizado, tem sido alterado devido a algumas práticas, né? Então, por exemplo, uma recomendação que eu dou para vocês: 3 horas antes do horário habitual de dormir, não tome café, por causa da cafeína. A hora que for dormir, não utilize celular, porque o celular ativa a glândula pineal, né? E ela é fotossensível. Então, ela entende que você precisa ficar acordado, né? E isso é um dos meus casos também. Se eu tiver com sono e pegar o carro para dirigir, eu desperto na hora. Mas na hora que chegar em casa, eu deito e durmo igual uma criança. Mas por quê? Porque ela é fotossensível. Se eu pegar o carro à noite para dirigir com a luz do meu rosto, eu vou me manter acordado. Tá bem? Eu também sou assim, mas obrigada, Conrado, por esclarecer. Beleza. Imagina, estamos aqui para isso, pessoal. Vamos tirando nossas dúvidas aí. Pessoal, nós falamos sobre todas as glândulas, todos os hormônios principais aí, né? O que eu fiz aqui no final é um resumo, né? Então eu só vou fazer um apanhado aqui e a gente finaliza a nossa aula, tá bem? Quando a gente fala sobre os hormônios, né, eu dividi da seguinte forma: as glândulas endócrinas, o que ela faz com o hormônio, né? E aonde que ela vai atuar. Então nós temos lá o hipotálamo, ele é um liberador e inibidor da adenohipófise, aquela parte anterior da glândula hipofisária, da glândula hipófise. E ela libera, né, ela estimula a secreção hormonal e também inibe algumas secreções de hormônios, especificamente na região do hipotálamo. Lembrando que essa região do hipotálamo é a região ali que a gente também conhece como ventrículo, que é onde geralmente é armazenado líquido nessa região. Em alguns casos aí pode acontecer da pessoa ter alterações nesses líquidos e aumentar consideravelmente a sua estrutura, né, do encéfalo, aumentar a sua cabeça, aí a famosa hidrocefalia, tá bem? A adenopófise, né, a gente tem 8 principais hormônios, eu vou citar alguns deles aqui para não ficar muito extenso, né? Mas nós temos aí o hormônio do crescimento, chamado de GH, né, ou somatopropina, né, que ela vem de ossos e tecidos moles, ela vai atuar sobre esses ossos e tecidos moles, especificamente para crescer, né, para aumentar o crescimento dos tecidos, do tecido do corpo humano, tá? Especificamente do tecido ósseo. E a prolactina, ou PRL, né, que é um hormônio que vai ser estimulado na glândula mamária, estimulando a produção de leite. A tiroestimulante, né, ou TSH e tirotropina, que ela vai atuar na glândula tireoide, estimulando a produção da T3 e T4, que são os hormônios lá da tireoide. Né? Então, quando a gente fala especificamente desse tireoestimulante, né, a gente está levando em consideração aí os hormônios produzidos pela T3 e T4 na glândula tireoide, e ainda, né, só para a gente arrematar essa questão aí, a T3 é a triiodotironina, desculpa, e a tetraiodotironina.
é mais fácil chamar de T3 e T4, tá, pessoal? Não precisa ficar nesse trava-língua aí, porque a gente se enrola bastante para falar isso. Ainda nós temos o adrenocorticóprico, que é a CTH, que ela vai atuar ali no córtex do suprarrenal, estimulando a secreção de hormônios do córtex da suprarrenal e principalmente o cortisol. E ali abaixo, a gonadotrofina, né, que vão atuar, por exemplo, na atuação de ovários e testículos, estimulando o desenvolvimento dos gametas, né, dos óvulos, dos espermatozoides, e nos estrógenos, no caso das mulheres, aqui especificamente, tá bem? Só alguma pergunta? Oi? Alguma pergunta, pessoal? Deixa eu ver aqui Não, tudo no certo. chat. Ó, a Érica mandou aqui que ela viu que a banana é rica em aminoácido triptofano. Isso. Que ele é auxiliando, é isso, é precursor da serotonina, ajuda a produzir isso exatamente, Érica. A banana, né, como todos os alimentos aí da família, né, da, da banana, tanto a banana verde, né, como os diversos tipos de banana, banana prata, banana maçã, elas têm aí o triptofano, né, que auxilia no caso da serotonina, que é um hormônio do bem-estar também. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso na próxima aula, né, que a gente vai finalizar a questão de hormônios, mas os hormônios, a serotonina é uma das sensações que produz o bem-estar. Tá? A serotonina está ligada também aí, por exemplo, a você comer um chocolate e achar que sua vida está melhor a partir do momento que você comeu aquela barra de chocolate. O que acaba acontecendo é que isso não pode se tornar um hábito, né? Porque a gente sabe que o chocolate vai ter uma ação de alteração da insulina, vai, por sua vez, pode gerar um aumento de gordura e, consequentemente, isso pode ter implicações estéticas aí que a gente vai ver na próxima aula, tá bem? Só para a gente finalizar esse resumo aqui, né, nós temos aí, então, a estimulação do desenvolvimento dos óvulos, né? Também nós temos aí na adenohipófise a estimulação do folículo estimulante e no luteinizante, tanto o hormônio FSH e o LH, eles vão auxiliar, né, vão provocar a ovulação, estimulando a secreção de progesterona na mulher e testosterona no homem, tá bem? Se a gente falou da adenipófise, vamos falar também da neurohipófise. Ela ela secreta um hormônio chamado ADH, ou antidiurético, e ainda a própria ocitocina, tá bem? Então, nós temos ali o antidiurético vai atuar no rim e nos vasos sanguíneos, estimulando a reabsorção da água pelos rins e determinando aí a constrição, né, o fechamento dos vasos sanguíneos. E a ocitocina, ela altera, né, especificamente o útero e mamas, com a contração da musculatura uterina e no parto e na liberação ou ainda na produção de leite, né, na injeção de leite na região das glândulas mamárias, tá bem? Mas especificamente a ocitocina, ela é famosa aí pela região, por auxiliar na contração da musculatura uterina. A glândula tireoide, conforme a gente falou, T3 e T4, que eu não vou repetir aquele palavrão lá, vamos só guardar como T3 e T4. Ele vai atuar em todos os tecidos, especificamente aí estimulando o padrão metabólico e regulando o crescimento e desenvolvimento. A glândula tireoide também vai atuar ali a calcitocina, né? Especificamente atuando nos ossos e nos rins, fornecendo, né, a ação dos ossos e diminuindo níveis de cálcio no sangue e também nos ossos. Se a gente tem ali a paratireoide, nós temos o paratormônio, o paratireoide, PTH, que ele vai auxiliar, aí, vai atuar nos ossos e nos rins e no próprio intestino. Então, as glândulas paratireoides, né, isso que faz a gente sentir vontade de se alimentar, eles vão auxiliar também ali na reabsorção óssea, né, e aumentando os níveis de cálcio, estimulando a absorção de cálcio pelos rins, estimulando aí a excreção de fosfato nessa região dos rins.
A glândula suprarrenal ela é dividida lá em medula renal e córtex renal. A medula renal, ela produz o hormônio da epinefrina, e por sua vez ela também um pouco de norepinefrina, né, que a gente vai entender aí que ela tem uma estimulação específica no coração e nos vasos sanguíneos, mas ela atua em todos os tecidos, estimula a elevação dos níveis de glicose e participação de resposta ao estresse especificamente, e ainda nós temos ali o córtex renal, que vai ter uma divisão um pouquinho maior. Então nós temos o cortisol, né, o corticocortisonas, o glicocorticoides, né, que vai atuar em todos os tecidos, auxiliando ali na regulação do metabolismo de proteínas e carboidratos, gorduras, elevando o nível de glicose no sangue, tá bem? As mineralocorticoides, né, ou alderona, que a gente citou isso lá na aula sobre os rins, né, ele especificamente vai atuar nos rins, estimulando a reabsorção do rim, do potássio, e auxiliando aí no equilíbrio hídrico e eletrolítico, né? Quando a gente fala dessa palavra eletrolítico, lembrar para a função renal e filtragem de líquidos do corpo, especificamente o sangue. E também pode atuar ali na estimulação de hormônios sexuais, né? Órgãos sexuais, ossos, músculos e pele, estimulando o desenvolvimento das características sexuais secundárias de homens e mulheres, especificamente na produção dos gametas aí, né, que são os espermatozoides e os óvulos. Nós temos o pâncreas, né, que lá naquela ilhota de Lange, nas ilhotas pancreáticas, elas serão produzidas o hormônio glucagon e a insulina, só mudei a ordem aqui, mas o glucagon ele vai elevar o nível de glicose no sangue, né, e a insulina ela vai regular o metabolismo, vai a gordura, a proteína e diminuição dos níveis de glicose no sangue, e ainda lembrar que eles vão atuar no tecido adiposo, né, na musculatura e no próprio fígado. Nós temos aí os ovários e o testículo, que eles vão atuar tanto na produção de hormônios de estrógeno e progesterona. No caso do homem, o testículo vai atuar ali o hormônio da testosterona, e ambos vão estimular o desenvolvimento de óvulos, né, ou no caso, espermatozoides, de acordo com a característica sexual, tá bem? Ou chamado famoso sexo biológico também, tá bom? Nós temos na sequência a glândula do timo, é uma glândula endócrina associado a um hormônio da timosina, né, que a gente chegou a citar aqui na aula de hoje. Ele não estava lá na nossa explicação, mas nós citamos. Ela vai atuar especificamente nos linfócitos T, tanto na produção na primeira infância, como também no armazenamento, né, futuro, aí, estimulando a maturação, ou seja, o envelhecimento, enquanto vai ficar maduro esse linfócito T. E por último, aqui nós temos a melatonina, que é o famoso hormônio do sono, também produzido lá na nossa glândula pineal. Ela vai atuar em diversos tecidos, né, em diversos órgãos específicos que a gente citou aqui, e ainda auxiliando aí a ajustar o biorritmo e controlando o próprio sono, né, para a gente ir dormir nos horários adequados. Sendo assim, eu chego ao final da nossa segunda aula, tá bem? E fico à disposição para vocês, que se vocês tiverem alguma dúvida, fazer algum questionamento, né, em relação à aula. Lembrando só que a gente vai ter uma próxima aula aí para falar de mais alguns hormônios, porque o assunto é muito grande mesmo. E a gente não conseguiu fazer isso tudo em 2 aulas, tem mais uma para a gente abordar. Tá bem? Fico à disposição de vocês. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, eu estou por aqui. Conrado, perguntar só mais uma coisa. Em relação aos hormônios, não seria então correto procurar um endocrinologista do que um psiquiatra? Oi, Tatiane, tudo bem? Tudo Exatamente. bem, tô ouvindo sim. Porque às vezes a gente procura um psiquiatra para cuidar de uma situação que é hormonal. Exatamente, olha, perfeito.
O endocrinologista, eu acho que é um dos profissionais menos valorizados da área da medicina, tá? Porque pelo menos é o entendimento que eu tenho, porque geralmente as pessoas tendem a buscar mais rapidamente o medicamento, né, do que verificar se existe alguma alteração hormonal no próprio corpo. Quando eu falo do endocrinologista, ele é o especialista nas secreções fisiológicas, né, de funcionamento do corpo, e também é o expertise aí da área do sistema endócrino. Por exemplo, situações de depressão, situações de ansiedade, geralmente a gente já vai direto no psiquiatra, né? Nosso sistema de saúde permite isso, né? E os planos de saúde particulares também, né? Os órgãos suplementares, né? Que a gente chama aí, os planos de saúde particulares, eles permitem isso. Mas, por exemplo, não necessariamente uma pessoa com obesidade precisa procurar um cirurgião plástico para fazer uma cirurgia, ou um digestório para fazer uma cirurgia fugiu o nome da palavra agora, de redução de estômago, né? Mas ele tem que procurar, teria que procurar um endocrinologista para verificar se tem alguma alteração endócrina. Ou, por exemplo, um profissional, uma pessoa com diabetes que procura um cardiologista, né, eu deveria realmente procurar um endocrinologista primeiro para depois verificar a necessidade de procurar outros especialistas. Mas o que acontece é um problema de saúde no Brasil, né, que isso é comum aqui. A gente geralmente tende a procurar mais rápido um medicamento e a gente tende também, tem uma particularidade de procurar aquele médico que tem facilidade na sua agenda, né? Os próprios planos de saúde, eles limitam a quantidade de consultas por médico, né? Por uma consulta de médico por mês, e se você for naquele profissional, você não pode ir em outro, porque o seu plano não está à cobertura, tá bem? Então, de certa forma, isso é um problema de saúde, né? E quem sai perdendo, como tudo no Brasil, somos nós mesmos brasileiros. Às vezes você toma até um medicamento de tarja preta sem necessidade. Exato. É um medicamento que você vicia, ficar o resto da vida tomando. Uma coisa que eu sempre recomendo para todo mundo que me pede essas orientações, Tatiane, e para vocês não vai ser diferente, escolham muito bem o profissional, né? Porque, querendo ou não, é um elo de confiança um profissional médico, né? Você vai expor situações da sua vida, você vai trazer situações do seu cotidiano, né? Por exemplo, uma mulher que tem problema em casa, que tem problema com os filhos, se ele procura um psiquiatra que vai dar um medicamento para ela dormir, isso certamente não vai fazer com que ela resolva os seus problemas, mas sim que ela se afaste dos problemas. Então, o ideal é que ela procure um psiquiatra que converse com ela, que procure talvez fazer terapia familiar, tá? Para não só ela tomar medicamento. Ela teve a iniciativa de buscar o tratamento, mas não, às vezes não é só ela que precisa desse tratamento na família. Verdade. Mas obrigado, Conrado, pela explicação. Eu que agradeço, estou à disposição, pessoal. Tem mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Tenha um bom dia. Então, beleza. Pessoal, eu vou encerrar a gravação aqui agora, tá? Deixo um abraço para vocês aí, até a nossa próxima aula. Eu mando o convite para vocês aqui pelo Teams, né? Você que acompanhou essa gravação aí, agradeço por você ter acompanhado também, né? Um forte abraço a todos. Pessoal, estão me ouvindo ainda? Sim, então só dar um tchau para vocês aí, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, tá bem? Eu vou encerrar aqui e a gente volta na próxima aula, tá? Valeu pela participação de todos aqui, até a próxima aula. Tchau, tchau.